Pra gente relembrar, agora a gente vai falar dessa moça aqui, ó. Não sei para onde estão levando a gente. Os presídios brasileiros estão uma maravilha. Estamos entulhados aqui. Lá é local do cara pagar seus pecados e não para viver num spa em vida boa. Infelizmente, a verdade é essa. Tem que ir para lá mesmo sofrer e não para ter que ir para colônia de férias. O Exército entregou o povo. Eu estou me lixando, parabéns, estão me promovendo. O Exército entregou os patriotas para a polícia. Democracia tem que ser dessa forma. O artigo 5º da Constituição não foi revogado nem alterado ainda. Até uma hora atrás, a gente confiava no Exército, que eles iriam nos proteger. E o Exército nos entregou. Vocês é que foram pervertidos, que direitos humanos é defender a minoria. Não é defender a minoria, não é isso aí. Nós temos que brigar para que todos nós sejamos iguais perante a lei. Estamos sendo retirados aqui que nem bicho. E daí que nós, trabalhadores, vamos manter esses caras presos uma vida boa? E tem que se fuder, acabou. Acabou, porra. É a minha ideia. Bizarro, né, gente, essa moça? Deixa eu colocar aqui o vídeo dela. Essa aqui é a moça, tá? Ela tem 42 anos, né? E o que acontece? Eu tinha lido, o processo dela estava sobrestado, né? Sobrestado, que era paralisado, né? Porque tinha oferecido a ela um acordo de não persecução penal. O que é um acordo de não persecução penal? É quando o crime não é muito grande, quando a pena é abaixo dos 4 anos, e também a pessoa não tem antecedente criminal, enfim, ela pode ter essa opção de não persecução penal. Depende de vários fatores, né? E o que aconteceu? Parece que não rolou. Só que eu não entendi se não rolou porque estão para descobrir coisas novas dela ou se ela não aceitou, tá? Eu não consegui descobrir isso ainda aqui nos autos, tá? Porque pode ser que a pessoa também não aceite. Fala assim, não, eu não quero acordo de não persecução penal porque eu acho que eu sou inocente e eu não vou. Então o que acontece? Se a pessoa aceita um acordo de não persecução penal, o que iria acontecer com ela? Ela não ia constar nada na ficha dela, tá? Ela ia fazer um cursinho sobre democracia e ela ia basicamente fazer uns cursinhos e prestar ali um servicinho comunitário. Coisa besta. E ela ia se safar disso tudo. E aí não correria o processo contra ela. Mas o que aconteceu? Esse acordo de não persecução penal caiu. E o que acontece quando cai o acordo? Tá? O que acontece quando cai o acordo? O processo segue normalmente. Então abriu-se uma ação penal contra ela. Agora, quer dizer, já tinham aberto a ação penal e tinham feito essa proposta. Essa proposta não vingou, então agora ela vai responder o processo normal. O que ela está respondendo? Ela está respondendo por 2 crimes inicialmente. Ela está respondendo o primeiro crime, que é incitação ao crime, artigo 286, parágrafo único do Código Penal. Parágrafo único do artigo 286. Eu já expliquei esse artigo aqui para vocês várias vezes. E no meio da live aqui eu vou mostrar novamente. Porque o que me parece é que a advogada dela não explicou para ela o que é o artigo 286. Incitação ao crime. No parágrafo único do artigo 286, está escrito assim: incitar as Forças Armadas contra os poderes constituídos ou contra a população. Tá? Tá escrito lá. E ela foi presa onde? No QG. E ela presa no QG porque ela estava lá, junto com faixas de SOS Forças Armadas e tudo mais. O outro que ela vai responder é o artigo 288, que é a associação criminosa. Associarem-se 3 ou mais pessoas para o cometimento de crime. Então são 2 crimes que ela está respondendo. Tá? Só que agora já era, não vai ter mais acordo. Agora ela vai ter que responder e ela vai ter que provar para o juiz que ela não cometeu nenhum desses 2 crimes. O que será bem difícil. E vocês vão perceber aqui como, a audiência dela não foi moleza, não. Juiz e promotor botaram pra torar, tá? Vamos lá, então. Vamos começar isso aí, gente. A senhora mora onde? Sim. A senhora já sofreu algum processo? Foi processada alguma vez? Sem ser... Vamos lá. Bom, essa primeira moça é a Shanices, né? Que é a advogada dela. Penal 1100. Tatiane, tá me ouvindo? Bom dia. Bom dia, estou ouvindo sim. Nome completo da senhora? Tatiane da Silva Marques. Nome dos seus pais? Laur Souza Marques e Roseli Aparecida da Silva. Sua idade? 42 anos. Profissão? Microempresária. Escolaridade? Superior incompleto. Gente, superior incompleto e nada é a mesma coisa. Superior incompleto é segundo grau completo. Isso não existe superior incompleto.
O que existe é segundo grau completo. Superior incompleto não significa nada. A senhora tem filhos? Sim, tenho 2. Com qual idade? Lucas com 12 anos e Luísa com 11. Os dois dependem da senhora, correto? Sim, A senhora já sofreu algum processo? Foi processada alguma vez, sem ser por esse? não, A senhora tem o direito constitucional ao silêncio. A senhora não precisa responder o que não quiser, certo? Isso Certo. considerado, a senhora é acusada de praticar 2 delitos no dia 9, né? Incitação ao crime, porque até o dia 9, lá em frente ao QG do Exército de Brasília, a senhora teria... Gente, vocês conseguem perceber que, pra mim, dá a impressão que ela tá com um quase sorriso, ela tá com um jeito assim parece que de empolgação. Eu não entendo direito. citado publicamente, ele Eu falei segundo grau completo, mas segundo grau é ensino médio, né? Não é a mesma coisa? Terceiro grau completo não é a universidade? Por que vocês estão falando ensino médio? Ensino médio, eu lembro que eu falava segundo grau completo, né? E terceiro grau completo era a universidade, não é isso? das Forças Armadas contra os poderes constitucionais. E a associação criminosa, que estava associada com as demais pessoas que estavam ali em frente ao QG de Brasília, para praticar crimes contra a ordem democrática de direito e incitar as Forças Armadas contra os poderes constitucionais. Eu sempre prefiro que o acusado, nesse primeiro momento, apresente sua versão, né? O que ocorreu? A senhora estava lá em frente ao QG nesse dia, estava acampada lá. Se estava, por que razão? A senhora pode me apresentar a sua... Gente, é o seguinte. A primeira coisa que eu quero que vocês verifiquem, tá? A primeira coisa que eu quero que vocês verifiquem é... Olha como ela foi para a audiência dos atos antidemocráticos. Ela está falando com o juiz do STF. Ela fez questão de colocar uma camisa verde e fez questão de enquadrar uma bandeira aqui. Fez questão de estar paramentada e vestida da mesma forma com que eles iam para o próprio golpe. Eu como juiz me sentiria afrontado, tá? Eles não mudaram nada, gente. Versão, por favor. sim, senhor. O meu caso, ele é um caso atípico dos demais. O caso dela é um caso atípico dos demais. Que caso atípico dos demais? Um monte de gente foi presa no mesmo ônibus que o dela, tudo igual. Não é atípico, é a mesma coisa. Desse mesmo inquérito, tá? Eu não sei se o senhor está sabendo dessa informação, mas Eu não sei se o senhor tá sabendo dessa informação. Ela tá falando isso na frente do juiz e na frente do promotor. Eu não sei se o senhor tá sabendo. Gente, ela acha que tá falando com quem? eu cheguei em Brasília no dia 8 de janeiro à noite, tá? Por volta das 19 horas. Isso Sim. comprovadamente, né, consta nos autos ali o tacógrafo do meu ônibus, em que comprova que eu cheguei na cidade de Brasília às 19 horas, portanto, eu não estava em Brasília no momento dos atos. Mas a senhora já demonstra nesse primeiro minuto que a senhora nem entendeu a acusação. A senhora não está sendo acusada pelos atos da invasão. A acusação contra a senhora é de incitação ao crime. Não tem absolutamente nada a ver com isso que a senhora está falando. Eu A senhora está falando dos atos de vandalismo, né? Sim, que ocorreram naquela tarde, né? Certo. Então, eu cheguei por volta das 19 horas na cidade de Brasília, cheguei no acampamento, armei a minha barraca, me instalei e não saí do acampamento. Só fui sair do acampamento no outro dia, no dia 9, quando nós entramos nos ônibus, quando fomos solicitados pela polícia. Tá. Então, Como é que a senhora mora onde? eu moro em Santa Maria, Rio Grande do Sul. E como é que a senhora foi até Brasília? Eu fui num ônibus de excursão, foi organizado aqui, né? E... ocupado por manifestantes, né? Que iam lá para manifestação, é isso? Sim, sim. Vocês estão percebendo que o juiz perguntou? Você foi num ônibus de manifestantes, né? Que foram pra manifestação. Ou seja, associação criminosa. Já é o artigo 288. E ele tá falando, quem estava dentro do ônibus eram pessoas que queriam o quê? Então, ela não tá entendendo. Ela tá tentando se defender de algo que ela nem tá sendo acusada. E ela tá confessando, na minha opinião, né? Lógico, na minha opinião, isso é uma opinião. Na minha opinião, ela tá se perdendo no depoimento dela porque ela tá se defendendo de coisas que ela nem foi acusada.
Nada a ver. Sim, isso, mas o nosso objetivo era ir para chegar para segunda-feira, né? Nós chegaríamos ali no domingo e na segunda-feira iríamos fazer um ato lá na Pacífico, como sempre, né? Porque já estavam acampados lá há mais de 70 dias sem nenhuma. A senhora pagou pela passagem ou forneceram de forma gratuita? Foi feita uma vaquinha, né? Foi feita uma vaquinha entre todos ali. Quem pôde deu mais um pouquinho, quem não pôde, né? Deu menos, mas foi feita vaquinha, não foi? Onde que foi divulgado lá em Santa Maria essas coisas? Ônibus vai sair tal dia, de tal local, para Brasília? Como é que foi a Assim, ó, comunicação? como eu já frequentava a frente aqui do quartel na minha cidade já, desde o... Gente, olha o que ela tá falando. Eu vou mostrar pra vocês aqui a lei, tá? Eu vou mostrar aqui a lei que ela tá sendo enquadrada. A lei que ela tá sendo enquadrada é essa aqui, ó. Ó, vamos lá. Ó lá. Olha aqui, ó. Essa aqui é a lei que estão imputando a ela, tá? É o artigo, desculpe, o artigo que estão imputando a ela. Tá aqui, ó. Olha lá. Apologia. Aqui, ó. Incitação ao crime. Aqui, ó. Dos crimes contra a paz pública, tá? Aqui, ó. Artigo 286. Incitar publicamente a prática de crime. Aí tá aqui, ó. Detenção de 3 a 6 meses ou multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem incita publicamente animosidade entre as Forças Armadas ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade. Esse é o artigo do crime que ela está sendo acusada. E aqui embaixo é o 288. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Tá? Então, o que acontece? Ela tá confessando que ela estava na frente de quartéis, que ela estava acampada há não sei quanto tempo. Quem acampa na frente de um quartel tá pedindo o quê? Tá pedindo o quê para o quartel? Tá pedindo justamente o golpe militar. Eles queriam que o exército interviesse no poder, nos 3 poderes. É isso que eles pediam, todo santo dia. Então ela tá tentando se defender de uma coisa que não tem nada a ver e ela tá basicamente confirmando o que o Ministério Público tá imputando a ela. Do fim do segundo turno, né, do ano anterior. A senhora já estava no QG aí da sua cidade? Eu ia algumas vezes, saía do trabalho, sempre que eu podia, eu sempre dava um pulinho ali, enfim. E surgiu ali essa oportunidade de sair um ônibus para Brasília, entende? Então não foi nada assim planejado, sabe? Foi literalmente, doutor, da noite para o dia que a gente decidiu isso, sabe? E aí, foi muito espontâneo. O que a senhora pretendia quando decidiu vir para Brasília? Se unir às pessoas que estavam aqui para fazer um ato pacífico, até eu entendi, mas esse ato seria... Não sei. Esse ato tinha qual finalidade? Era, em tese, era uma manifestação contra o quê, para eu entender? Era a insatisfação com as urnas, né? Com o resultado das urnas. E assim, a gente tinha muito essa... Mas o que era? A senhora não, vocês não acreditavam na urna eletrônica? Na transparência do pleito, não. Nossa, ela confessou que não acredita na urna. Gente, eu não sei que tipo de defesa é essa, mas vamos seguir. Acreditavam que podia ter havido fraude com a urna eletrônica, é isso? Sim, acredito que sim. Então foi esse intuito, sabe? A fazer parte do movimento e, claro, também conhecer lá, porque eu ainda não conhecia, né? E aproveitei que os meus filhos estavam... Porque eu moro sozinha com os meus filhos, são menores de 12 anos, né? Sim. Somente eu e eles. Então, eu aproveitei que eles estavam em férias escolares com o pai deles e fui para lá, porque o nosso intuito era qual? Era sair no fim de semana e já na quarta-feira já estar de volta aqui em Santa Maria, né? Então, o nosso objetivo era lá, passear lá, conhecer, fazer parte da manifestação. Para segunda-feira a gente ir na esplanada, até porque a gente não tinha muito o que fazer naquele momento, porque além de ser um período de férias, de recesso, não havia nenhuma autoridade lá, não tinha ninguém. Depois, quando a gente chegou lá, foi nos passado que todos os prédios ficam fechados, né? Então, até foi uma época assim que não tinha por que fazer. Olha, quem chegou agora, a gente tá falando dessa mulher aqui, ó. Desse vídeo aqui, tá? É a mesma mulher, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó.
É essa mulher aqui, ó. Não sei para onde estão levando a gente. Os presídios brasileiros estão uma maravilha. Estamos entulhados aqui. Lá é local do cara pagar seus pecados e não para viver num spa em vida boa. Infelizmente, a verdade é essa. Tem que ir para lá mesmo sofrer e não para ter que ir para colônia de férias. O Exército entregou o povo. Eu tô me deixando, mano, parabéns, estão me promovendo. O Exército entregou os patriotas para a polícia. Democracia tem que ser dessa forma. O artigo 5º da Constituição não foi revogado nem alterado ainda. Até uma hora atrás, a gente confiava no Exército, que eles iriam nos proteger. E o Exército nos entregou. Vocês é que foram pervertidos que direitos humanos é defender a minoria. Não é defender a minoria, não é isso aí. Nós temos que brigar para que todos nós sejamos iguais perante a lei. Estamos sendo retirados aqui que nem bicho. E daí que nós trabalhadores vamos manter esses caras presos uma vida boa? Ele tem que se fuder, acabou. Acabou, porra. É a minha ideia. Vamos lá, vamos continuar vendo aqui o depoimento dela. Vamos lá. Tem alguma coisa, algum ato, porque estava tudo fechado, tudo em recesso, né? Tá certo. Mas eu quis ir mesmo assim, sabe? Sim. Bom, da minha parte está suficiente. Eu passo para o doutor Procurador da República para saber se há perguntas. Obrigado, doutor Paulo. Muito bom dia, Carlos Tatiane. Bom dia. A senhora falou que chegou no dia 8 à noite, não é isso? Isso, sim. Está comprovado através do tacógrafo do ônibus fornecido pela empresa, né? A testa ali certinho. Gente, agora quem tá perguntando é o Ministério Público, tá? É a acusação. O Ministério Público é que abriu, né, a ação penal, que propôs a ação penal, tá? Pro judiciário, então agora é a acusação. Olha lá, o cara não vai deixar barato não, vamos lá. 19 horas. Tá, a senhora chegou às 19 horas em Brasília e o ônibus foi direto para onde? Direto lá pro acampamento. Direto para Deixa eu ver se dá pra deixar aqui também o rosto do cara do Ministério Público, que é muito legal ver ele trabalhando. Peraí, deixa eu ver aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Eu vou deixar os dois aqui, tá? Ele trabalha muito bem, esse cara aqui. Eu gosto muito dele. Vamos lá. Vai ficar um pouco menor na tela, mas vamos ver aqui. Aqui os dois, ó. acampamento. Sim, Que horas que sim. a senhora ficou sabendo dos atos de vandalismo no dia 8? Eu fiquei sabendo dos atos durante a viagem através das redes sociais e da internet. Nós estávamos na estrada e a gente ficou sabendo. Tá. Né? E Não. mesmo sabendo daqueles atos, que aquela manifestação já não era mais pacífica, a senhora foi para o QG por quê? Sim, a gente continuou porque nós estávamos perto já, né? E outra coisa também... Mesmo sabendo da violência, do que estava acontecendo? Não, a gente não estava Vendo sabendo avisado? a gente não estava sabendo disso. A gente estava sabendo que tinham ido lá para a Esplanada. Até então a gente estava no meio da estrada. A gente ficou sabendo, sim. Eu fiquei sabendo através das redes sociais, tá? E o que a senhora ficou Mas o sabendo que nas redes sociais? O que a senhora viu Hã? nas redes sociais? O que Como? a senhora viu pelas redes sociais? Que estavam lá na Esplanada, que os patriotas haviam subido lá para a Esplanada. A gente sabia disso, tá? Tá. E Nós sabia que nós fomos... entrado Meu, esse tá dela é muito... É o jeitão dela falar, mas ela fala assim, a gente tava lá, tá? O pessoal do Sul fala meio assim, né? Mas parece assim, pra quem não é do Sul, parece meio arrogante, né? nos prédios, Não. Eu sabia que eles tinham ido para lá. só isso que a senhora sabia. Gente, os caras invadiram o prédio às 3 horas da tarde. 7 horas da noite, com internet e tudo na estrada. Ela não sabia que tinham invadido os prédios. Ela vai mandar esse migué pro procurador? Fica difícil, né? Isso. Mesmo 7 horas da noite, em que Não, tava não. em todos os Às 7 jornais, horas a todas gente as redes tinha sociais. chegado. Oi? Às 7 horas, às 19 horas, a gente tinha chegado lá. Isso, mas a minha pergunta não sei se eu fui claro com a senhora Tatiana. Às 7 horas da noite, todos os veículos de comunicação já tinham informado, já tinham noticiado que havia invasão, que havia conflito com a polícia, que havia com tudo. Estou perguntando se a senhora sabia disso. Sim, tanto é que nós não fomos para lá, a gente foi direto pro acampamento. Tá. Eu nem coloquei os pés lá na Esplanada, eu nem saí do acampamento, exatamente por isso. Gente, ela até agora não entendeu que ela não está sendo acusada pela invasão dos prédios. Ela está sendo acusada por associação criminosa junto com aqueles que estavam incitando o crime. São 2 crimes menores. Em nenhum momento eles falaram de invasão, dela ter que pagar a depredação. Absolutamente nada disso. Ela tá se defendendo de outra coisa. E o que mais me intriga é como que ela, nessa altura... Gente, essa declaração dela aqui foi agora no começo do mês. Isso é recente. Depois de tudo que a gente já mostrou aqui, com certeza ela já viu os vídeos daqui.
A advogada dela não explicou pra ela do que ela tá sendo acusada, ela tá se defendendo de algo que ela não tá sendo acusada. Eu não tô conseguindo entender. Porque quando nós chegamos lá, nós encontramos um cenário de guerra. E aquilo ali assustou muito a gente. Eu fiquei Qual, muito Mandir? assustada. Cenário No de guerra acampamento. no Quando nós acampamento? chegamos lá. É. Então tinha muita gente chegando, a gente estava se instalando, né, armando a barraca, se instalando, e a gente via um cenário de guerra. Era muito triste a imagem que a gente se deparou quando chegou lá. E Ótimo. antes de chegar em Brasília, nós passamos por 3 blitz da Polícia Rodoviária Federal. Uhum. Tá? A última delas próxima a São Paulo. E nessa última nós fomos revistados. O nosso ônibus, eles pediram os policiais para descer todo mundo do ônibus. O ônibus foi revistado, todo o porta-mala. A Sol Bela Fera falou assim, Victor, essas pessoas votam quando estão presas? Toda pessoa que está presa preventivamente, vota. Se tiver com tornozeleira eletrônica, prisão preventiva, prisão cautelar, prisão temporária, essas pessoas têm direito ao voto porque não foram condenadas. Depois que a pessoa é condenada no trânsito e julgado, cumpre pena, ela não tem mais direito de voto, tá? Ela fica sem votar durante toda a pena dela, tá bom? A parte interna, superior, tudo lá, todas as nossas bagagens, inclusive com cão farejador, né? E eles não viram nada de errado com o nosso ônibus, não tínhamos nenhum risco, nenhum perigo, nada, e fomos sempre liberados para seguir viagem. Eu acredito que se tivesse algum risco, alguma coisa que colocasse em risco a nossa vida ou a vida de terceiros, eles não teriam liberado a viagem. A Polícia Rodoviária Federal teria dito para a gente retornar para nossa cidade, né? Entendi. Na minha opinião. A senhora falou que chegando ao QG, viu ali um cenário de guerra. E ainda assim a senhora quis ficar lá, armar a barraca e continuar naquele cenário? Nossa, acabou com ela. Essa pergunta é a pergunta chamada irrespondível. Uma pergunta irrespondível. Vocês viram? Vocês perceberam a pergunta dele? Ele falou, se você viu ali um cenário de guerra, como a senhora ainda assim quis montar barraca lá? Quis ficar lá e montar barraca? Cenário de guerra? Por que a senhora não foi para outro lugar? Porque nós não podíamos ir para outro lugar. Quando nós chegamos lá, foi quando o exército começou. Olha, tem uma pessoa aqui chamada Cristina Lozuke. Cristina, eu não sabia que ela está usando as redes sociais dela. Se você puder me mandar o link, escreva o link em algum lugar ou me mande aqui o link das redes que ela está usando, que eu não tô sabendo, tá? Se você puder mandar, eu até mostro aqui na live. Cercar o acampamento. Tá? E começou a correr aquela notícia que o exército estava cercando o acampamento em nossa volta para nos proteger. Então, nós entramos. Nossa, vamos lá, história mirabolante. Vamos lá, gente. Olha, começou a história mirabolante. Vamos lá. História difícil de acreditar. Falou que chegando ao QG, viu ali um cenário de guerra. E ainda assim a senhora quis ficar lá, armar a barraca e continuar naquele cenário de guerra? Por que a senhora não foi para outro lugar? Porque nós não podíamos ir para outro lugar. Quando nós chegamos lá, foi quando o exército começou a cercar o acampamento. Tá? E começou a correr aquela notícia que o exército estava cercando o acampamento em nossa volta para nos proteger. Então, nós entramos em comum acordo com o pessoal que estava comigo na excursão. Nós conversamos, nós chegamos nesse consenso. Não vamos sair daqui. Olha a pergunta do procurador agora, maravilhoso. É a pergunta que eu sempre faço, gente. Vocês lembram das perguntas que eu faço aqui quando as pessoas falam que estavam se sentindo protegidas? Olha o que ele vai perguntar. Porque aqui dentro nós estamos seguros, o exército está assegurando a nossa vida aqui e vamos continuar. Amanhã, quando gente, o Alan Soares do Nascimento, ele falou assim, Vitor, essa questão de segundo grau incompleto e superior incompleto existe sim. Por exemplo, muitas vezes quando você faz inscrição para concurso público, tem essas opções para assinalar. Olha, se quem fez o concurso lá colocou essa opção, eu não sei em que sentido foi, porque, querido, imagine assim, estamos admitindo pessoas com segundo grau incompleto. Você já viu algum lugar alguém perguntar isso? Estamos admitindo pessoas com superior incompleto. Eu nunca vi isso. Não tem real utilidade. Entende? Se isso existe, isso aí foi falha de quem produziu a prova do concurso. Tá? Porque não tem isso, não existe isso. Não tem validade. Você só tem validade porque você tem diploma. Se você não tem diploma, não tem validade nenhuma. Não existe. Amanhecer, a gente vai tomar uma decisão e vai ver o que nós vamos fazer. Mas, a princípio, não tinha nem que a gente quisesse, não poderia sair de lá. Tá, o Exército ia fazer a segurança dos senhores em relação a quê? Qual que era a ameaça?
Eles diziam assim para nós, ó. Eu cheguei perto do cordão de isolamento para perguntar para os policiais lá, pro exército, né? Cheguei lá para eles e perguntei, será que a gente pode sair para ir no nosso ônibus e voltar para casa? Daí eles disseram assim, ó, nós não aconselhamos ninguém a sair. Ela disse que não saiu. Ela disse que não saiu de lá porque o exército disse que não aconselhava ela a sair. Um conselho. Olha, eu aconselho você não sair. Se você sair, é por conta e risco. Gente, não tem o menor sentido. Isso não tem... Gente, desde quando você quer sair de um lugar que tá um cenário de guerra e você vai perguntar pra um soldado raso ali, você vai perguntar, ô, eu vou sair. Ele fala, ó, é melhor não. Isso não existe. Assim, eu não sei de onde eles tiram essas coisas, gente. Vocês vão colocar a vida de vocês em risco. Nós não podemos comprometer. Vocês não podem nos comprometer. Então, eles diziam assim, era meio que colocaram medo na gente, assim, sabe? Olha, vocês aqui dentro, vocês estão seguros. Se vocês saírem, nós não garantimos a segurança de vocês. Mas garantir a segurança de quem? Se vocês é que eram os invasores, se vocês eram as pessoas que estavam chegando lá para protestar, quem é que estava contra vocês? É inacreditável, eu não consigo ver uma lógica nesse pensamento dela. Então, dentro daquele cenário, dentro daquele quadro ali que a gente via, nós nos sentimos seguros ali dentro e preferimos ficar ali. Eu entendi. Eu só não entendi qual que era a ameaça. Quem é que tentaria contra a vida de vocês? Exato, promotor, exato. É a pergunta de $1 milhão. E ninguém tá entendendo que ameaça é essa. Seria o quê isso? Eles davam a entender que se nós saíssemos, poderíamos ser presos ou, de repente, poderíamos... Gente. Gente. O Milas... tem um cara aqui que o nome dele é Milasquei. É de zoeira, né? O nick dele é zoeira. Milasquei. Ele escreveu assim, Victor, ainda naquele assunto lá do segundo grau incompleto, ele escreveu assim, Victor, eu já trabalhei em várias empresas CLT. E não sei porquê, mas várias delas diziam que contratavam com segundo grau incompleto. E outras até com superior incompleto. É estranho, mas acontece, querido. Eles não estavam admitindo pessoas com segundo grau ou superior incompleto. Eles estavam admitindo pessoas com segundo grau completo, independente de se você tem o terceiro incompleto, e no caso de segundo grau incompleto, eles estavam admitindo pessoas que tinham o primeiro grau completo. Então não é, ninguém tá admitindo porque você tem o segundo grau incompleto. Eles estão admitindo pessoas que têm o primeiro grau completo. É isso, entende, querido? Vamos lá. Sofreu algum tipo de violência, ou eu acho que por parte da polícia, eu não sei lhe dizer quem. Mas a única coisa que eles nos diziam, e eles eram bem enfáticos nesse sentido, o exército, era que se a gente permanecesse dentro do acampamento ali, nós estaríamos seguros. E foi o que a gente fez. Até então, nós acreditávamos nas Forças Armadas, né? A gente confiava no exército. Então... Olha, gente, ela acabou de dizer, até aquele momento a gente confiava no exército. Confiava no quê? Confiava no quê? Que o exército iria dar guarida para pessoas que estavam incitando as Forças Armadas contra os poderes constituídos? Cara, é inacreditável. Gente, que instrução de defesa é essa, gente? Tudo o que eles diziam para nós fazermos, a gente sempre fez, sempre obedeceu, sempre fomos ordeiros. E nessa ocasião aí, no domingo à noite, não fugiu a regra. O exército disse, não, vocês fiquem aí dentro, que aí dentro vocês estão seguros. Se vocês saírem, nós não podemos nos responsabilizar. Aí vocês vão estar correndo risco. E foi o que a gente fez. Ficamos ali no acampamento. A senhora falou que acreditava no exército. Acreditava que o exército pudesse fazer o quê por vocês? Nos defender ali. Porque nós estávamos totalmente vulneráveis. Até então, eu não sabia do que poderia estar acontecendo lá fora. Né? Porque eram muitas versões, muitas histórias. Gente, que acontecendo o que lá fora? Ela conseguia ver o que estava lá fora. Ela conseguia enxergar. Aconteceu o que lá fora da onde? Parece que eles estavam dentro de uma bolha fechada, que não dava para enxergar nada. Gente, é inacreditável essa história. Muita gente falando. Alguns falavam uma coisa, outros falavam outra. E eu sempre preferia acreditar na palavra do exército. Se o exército falou que era para eu ficar ali dentro, que ali dentro eu estava segura, foi o que eu fiz. É isso. A senhora, o problema é que a senhora vai ter que provar isso. A senhora vai ter que saber qual
guarda que falou isso pra você, se é que alguém falou. Então, essa sua fala somente, ela não tem validade processual, porque é uma história que a senhora tá contando. A senhora teria que ter um soldado, a senhora teria que saber qual soldado é, e esse soldado, em juízo, dizer, sim, eu disse para ela ficar por isso, o que eu acho que é impossível. Uhum. A senhora acreditava que o Exército ia ajudar de que forma, além dessa defesa? A senhora falou que frequentava já o QG na cidade da senhora, em Santa Maria, né? Sim, eu fui algumas vezes ali, sim. A senhora sabe o porquê que estavam na frente do QG e não em outra instituição? Nós nos sentíamos seguros, nós, os patriotas, a gente sempre acreditou nas Forças Armadas. Nós sempre tivemos. Acreditam nas Forças Armadas pra fazer o quê? E sempre acreditaram nas Forças Armadas pra fazer o quê? Gente, essa é a defesa mais, assim... Eu não sei, eu não tenho experiência nenhuma no processo dela, porque a defesa dela parece que ela tá ajudando o promotor, eu não consigo entender. Uma confiança muito grande nas Forças Armadas. Até acontecer isso tudo que aconteceu. Muito obrigado, viu, querido Emerson? Obrigado pela tua presença, pela tua ajuda, viu, querido? Um grande beijo no seu coração. Muito obrigado, viu? Hoje eu já não confio. Hoje eu jamais teria ficado no acampamento. Por quê? Por que a senhora não confia mais nas Forças Armadas? O que elas fizeram de errado? Jamais. Eu teria feito a cabeça de todo mundo, teria feito alguma coisa para a gente tentar fugir daquele cerco lá e ir embora para casa. Só que é como eles disseram, é a vida de vocês que vocês vão colocar em risco. Tá bom, eu tô satisfeito, excelência, muito obrigado. Gente, o promotor tá indignado. Eu sinto que o promotor tá indignado, que ele não tá... ele não tá acreditando nessas respostas, assim. E ele nem precisa fazer mais perguntas, né? Porque, na minha opinião, o promotor aí já tem mais do que ele precisa. Doutora defensora, por favor. Agora ela vai responder as perguntas da própria advogada, tá? A advogada dela vai perguntar. Jane. Tá ouvindo, Tati? Tô ouvindo. Tati, você chegou em Brasília, então, no dia 8 à noite, certo? Sim. Você já comentou aqui que o ônibus que você chegou, que você foi interceptado no caminho. Foi, algumas vezes, por algumas blitz da Polícia Rodoviária Federal. Tá? Numa delas, a gente foi revistado, nós e o ônibus, completamente revistado, pouco antes de chegarmos em São Paulo. E aí a polícia nos autorizou a seguir viagem, não houve problema algum com a nossa excursão. A Polícia Rodoviária Federal, que estava revistando vocês, eles não têm que ter nenhuma autonomia sobre o que vocês iam fazer em Brasília. Eles só tinham que ver se tinha arma, essas coisas dentro do carro, dentro do veículo. Só isso. Eu não entendo porque você acha que a validação e a passagem de vocês na estrada depois de uma revista é autonomia para vocês poderem fazer o que quisessem em Brasília. Não tem nada a ver. E isso não é uma excursão, né? Teve um fato de uma das vezes que vocês foram interceptados no caminho. Foi feita uma revista no ônibus. Sim. E você lembra o que o policial falou para vocês após ele fazer a revista? Sim, eles comentaram que não tinha problema algum, nós seguimos viagem, até um deles brincou com a gente ali, disse, nossa, vocês não têm nenhuma faca para descascar uma laranja aqui, né? Podem seguir em paz. Então, nós não oferecíamos risco algum no fato de ir a Brasília, entende? Eu acredito que, do contrário, eles não teriam permitido Exato, senhora. 1 mais 1 igual a 2. A função deles era ver se vocês estavam armados. Vocês não estavam armados? Pode seguir. Só que vocês não estarem armados não significa que incitar crime não é crime. Tá lá no artigo penal. No artigo do Código Penal. Artigo 286. E o parágrafo único com o qual a senhora foi enquadrada. Incitar as Forças Armadas contra, né, entre elas ou contra os poderes constituídos e a sociedade. Então, assim, não tem nada a ver o que a senhora tenta se defender. E eu não entendo por que a advogada... Parece que a advogada não explicou. O ônibus seguir viagem, né? E você lembra mais ou menos que horas aconteceu essa intercepção desse ônibus? Que horário era mais ou menos? Gente, qual a relevância? Qual a relevância de saber o horário em que a Polícia Rodoviária Federal... Eu não entendo a relevância dessa pergunta. Que horas a Polícia Federal interceptou o ônibus de vocês? O que isso tem a ver com a incitação de crime? Não entendi. O horário eu não lembro. Eu lembro que era bem tarde, assim, na noite. Era bem tarde. Eu não lembro
não sei precisar o horário, teria que dar uma olhada no tacógrafo do ônibus que está disponível nos autos, né? Mas foi próximo a São Paulo. Então era à tarde, provavelmente, né? É. Você Olha, tem uma pessoa chamada R1. Ele falou assim, Victor, quanto essa pessoa pegou de cana? Essa pessoa não pegou nada de cana por enquanto, tá? A ação penal dela começou agora, ela tá se defendendo. Ela ainda está no processo de defesa. A gente tá vendo aqui, em primeira mão, essa declaração dela aqui no interrogatório. É o início do processo dela. A gente vai acompanhar ainda outros passos do processo dela, tá? Mas começou agora, então ela não tá condenada, tá? Ela não tem condenação nenhuma. via crianças lá no QG? Quando você chegou, tinha criança? Sim, eu vi crianças lá no acampamento, sim. Não só no acampamento, mas depois lá na academia da Polícia Federal, quando nós ficamos lá no ginásio, tinha também. Isso aí tem imagens, né? Tem vídeos também. Viu? E quando você chegou no QG, quanto tempo você demorou para ter conhecimento, se você teve esse conhecimento, de que havia uma ordem do ministro Alexandre de Moraes para desmobilizar o manifesto ali na frente do QG? Não, isso aí eu fiquei sabendo só no outro dia de manhã, dia 9. Então, Não naquele sabia. momento ali, quem estava no QG não tinha consciência de que havia essa ordem? Não, muito pelo contrário. O Exército nos tranquilizava e dizia para ficarmos bem calmos, bem tranquilos, que nada iria acontecer com os patriotas que estavam lá, que eles estavam garantindo a nossa segurança. Sim, garantir a segurança de vocês não significa que vocês não seriam presos. Porque vocês estavam cometendo crime em flagrante ali, né? Por isso que vocês foram presos. A senhora deve ter assinado uma nota de culpa, né? Sabendo os crimes que estavam imputando a senhora. Então foi uma prisão em flagrante, né? Foi isso que nos deu a tranquilidade de tentar dormir naquela noite, né? Se você tivesse que ter saído do acampamento para ir para algum hotel, algum local, você teria condições? Não, não teria. Não teria. E era possível sair dali do acampamento durante a noite, do dia, entre o dia Não, 8 e o dia não, 9? não. Estava completamente cercado, ninguém entrava e ninguém saía. Chegou um momento que ninguém entrava e ninguém saía. Chegou um momento. Mas se a senhora quisesse ter saído na hora que você chegou lá, o ônibus parou lá, a senhora ainda foi arrumar lugar para montar barraca. Se eu fosse a senhora, o que eu nunca seria, porque eu sou contra esse tipo de coisa, mas eu já teria. Se você realmente tivesse a intenção de ir embora, falava, isso aqui foi destruído, gente, olha aqui. Vamos embora pra casa, nem fica aqui, bora. Volta aí, motor. Eu já falava pro motor, aí, motor, invadiram tudo lá, motor, pode voltar. Volta, nem segue, já volta pra casa. Eu já mandava o motorista, você vai seguir? Motorista, então já me deixa aqui, eu vou cair na estrada aqui e vou voltar pra casa de carona, vou pegar um táxi. É isso que deveria ser feito. Se você no ônibus já sabia que houve invasão, você já fala pro motor, volta o ônibus ou me larga aqui já que eu vou sair daqui, eu vou embora, deixa eu pegar minhas malas. É assim que é feito. Vocês viram que havia policiais fazendo barreiras em volta do QG? Sim, estava completamente cercado. Inclusive a entrada ali, onde ficava próximo à entrada do acampamento, eles cruzaram, né, 2 tanques de guerra, assim, um tanque de guerra e um blindado. Então nem carro passava ali naquele momento. O exército mesmo estava fazendo esse cordão ali em volta? Sim. Provavelmente ela deve estar de tornozeleira eletrônica, tá, Kátia? Kátia perguntou se ela tá de tornozeleira eletrônica. Provavelmente sim. Sim, nesse momento era o exército. E o que eles nos diziam é que era para nós. Eu não tenho exatamente essa informação, mas provavelmente ela deve estar. Nossa proteção. E nós, até então, como eu falei anteriormente, a gente confiava muito no exército, nas Forças Armadas. Né? Foi o que contribuiu para tudo ter sido pacífico. Quando a polícia chegou no dia 9... Eu esqueci de falar um detalhe para vocês. A Procuradoria-Geral da República pediu para a Polícia Federal entregar todo o conteúdo do celular dela, que ainda não foi entregue. O ministro Alexandre de Moraes deu 10 dias para a Polícia Federal entregar. A hora que esse material for exposto, a gente vai ver se, de repente, pode até aumentar, tá? A pena dela, pode complicar para ela, dependendo do que tiver dentro do celular. 9 de manhã, eles chegaram dando voz de prisão para vocês? Não, em nenhum momento foi nos dado voz de prisão. Eu só fiquei sabendo que eu estava preso. Ah, gente, em nenhum momento foi dado voz de prisão. Peraí. Tem um vídeo aqui, gente. Tem um vídeo aqui que mostra aí, pelo amor de Deus. Começou. O pessoal todo aí do golpe parece que tem fetiche em voz de prisão, né? Prender vocês, vou prender. Ah, se eu te prendo. Ai, vou botar essa algema aqui em vocês agora.
Deixa eu achar aqui. Pera aí, gente. Deixa eu achar aqui o pessoal quer receber voz de prisão. Pô, não dá pra entender, cara. O cara manda você entrar num ônibus. Gente, tá preso. Pô. Quem é que vão convidar vocês o quê? Pra tomar um café na delegacia? Ninguém quer ir tomar café na delegacia. Acho que não é no dela que tá. Não é no dela que tá. Mas tem um vídeo que mostra, né, os caras falando, vamos sair, vamos todos agora cooperar porque a gente não quer o confronto. Isso é voz de prisão. No dia 10 de janeiro, por volta das 16 horas, que foi quando, até então, eu me encaminhei porque até então ainda a gente acreditava que passaríamos apenas por uma triagem, uma entrevista, e que seríamos liberados para ir até os nossos ônibus e retornar para as nossas... Olha, a advogada deveria ter explicado para ela que, querida, a senhora é encaminhada para a delegacia, quem decide se a senhora será presa ou não é o delegado. O soldado, ele só cumpre a ordem de prisão em flagrante. Quem vai decidir se você vai ser liberada ou não é o delegado. Se o policial falou isso para você, a senhora também tem que provar. E se ele falou, falou porque ele quis. Porque não existe isso. Quem define não é o policial, quem vai ficar preso e quem não vai. Foi quando eu entrei, então, a princípio, para fazer uma triagem, o meu cadastro, e nesse momento fiquei sabendo que estava presa. Bem lembrado aqui pelo nosso amigo, Lauro Leite, ele falou assim, ela mesma falou naquele vídeo, olha lá, vamos relembrar o vídeo dela aqui, ó. Ela mesma fala, né, que entregaram ela pra polícia, olha lá, ela sabia que estava sendo presa. Não sei para onde estão levando a gente. Os presídios do Brasil estão uma maravilha. Estamos entulhados aqui. Lá é local do cara pagar seus pecados e não para viver no spa em vida boa. Infelizmente, a verdade é essa. Tem que ir para lá mesmo sofrer e não para ter que ir para colônia de férias. O Exército entregou o povo. Eu tô me deixando, parabéns, estão me promovendo. O Exército entregou os patriotas para a polícia. Ó, o Exército entregou os patriotas pra polícia. Isso é prisão. Ele entendeu que estava sendo presa. Democracia tem que ser dessa forma. O artigo 5º da Constituição não foi revogado nem alterado ainda. Até uma hora atrás a gente confiava no Exército. Olha lá. Ela confiava que o Exército estava junto com eles nessas atitudes do qual ela está sendo imputada. Que eles iriam nos proteger. Que eles iriam nos proteger. Proteger de quem? Do quê? Proteger que vocês continuassem cometendo essa incitação ao crime? Não pode. E o Exército nos entregou. Vocês é que foram pervertidos que direitos humanos é defender a minoria. Não é defender a minoria, não é isso aí. Nós temos que brigar para que todos nós sejamos iguais perante a lei. Estamos sendo retirados aqui que nem bicho. E daí que nós, trabalhadores, vamos manter esses caras presos uma vida boa? E daí que se fuder, acabou. Acabou, porra. É a minha ideia. Difícil, né, difícil acreditar nessa versão dela, né? Bem difícil. Vamos lá. Isso já era dia 10 de janeiro, por volta das 16 horas. Em nenhum momento anterior a isso foi dado voz de prisão, nem para nós entrarmos nos ônibus, muito pelo contrário. Todos os patriotas entraram pacificamente, ordeiramente, porque, inclusive, isso caracteriza perfídia. É bom que fique bem... Ah, ela não mudou nada, gente. Ela não mudou nada. Gente, perfídia basicamente é traição, tá? Perfídia é traição. Ela tá acusando o exército... Ela tá acusando o exército de traição, perfídia. Ela quis ser técnica. Gente, que bizarro. Ela tá ali numa condição de ré e tá falando de perfídia de exército. Que perfídia? O exército tem que seguir a lei, ele não tem autonomia de nada. Claro isso. O Tricordiano falou, é deslealdade. É, traição, deslealdade, né? Mesma coisa. O exército, ele é leal à lei. Ele não é leal a pessoas que queriam golpe de Estado. Todos os patriotas entraram naqueles ônibus pacificamente porque estávamos sendo enganados. Em nenhum momento a gente sabia que nós estávamos presos naquele momento. Eu só fui ficar sabendo no dia 10, depois de ficar 2 dias lá na academia. E o que eles disseram para vocês entrarem no ônibus de forma pacífica? Eles disseram, como aparece nos vídeos que nós filmamos, do policial falando no megafone, né? Que era para nós entrarmos nos ônibus, que nós seríamos encaminhados para fazer uma triagem, um cadastro, e que após... Triagem, cadastro. Querida, a triagem e o cadastro é na polícia. A triagem é, você será preso, você responderá em liberdade, você preso, você aqui, você pra lá. Isso é triagem. O delegado fez a triagem. O cadastro
é o cadastro criminal. Após essa triagem, nós seríamos liberados para ir até os nossos ônibus e retornar para as nossas casas. É isso que foi dito no megafone. Então, todos nós obedecemos ao Exército, como sempre. E depois, foi o Exército que falou para vocês subirem nos ônibus, então não foi a Polícia Militar? Eu não sei precisar, porque eu não entendo muito assim disso, sabe? Mas foi uma autoridade militar que falou conosco ali no cordão, né? No isolamento ali. Olha, Maria José Bastos, ela perguntou sobre o acordo, né, de não persecução penal. Olha, eu espero do fundo do meu coração que não tenha sido ela que recusou o acordo de não persecução penal. Eu espero. Porque, gente, se ela recusou o acordo de não persecução penal para responder o processo inteiro, errou feio, errou rude, hein? Errou rude, errou feio, errou rude, viu? Porque, olha, péssima escolha. E você consegue precisar quanto tempo mais ou menos vocês ficaram dentro dos ônibus, depois de vocês terem embarcado no QG? Quero mandar um beijo, tá? Muito especial para Glau Glau, para Eliane de Souza e para nossa querida Maria Antonieta Barros Lopes, que várias noites com a gente aqui, lá de Portugal. Um grande beijo. Obrigado, viu, querida, por estar aqui mais uma vez. Sim, eu documentei através de vídeos e lives toda essa nossa trajetória, né? Então, nós entramos nos ônibus ali por volta das 8 horas da manhã, ficamos rodando pela cidade de Brasília, sem água, sem banheiro, sem saber o que estava acontecendo. Nós perguntávamos para o motorista, né, para onde que o senhor está nos levando? O motorista não sabia, ele simplesmente seguia o comboio. Então, nós circulamos muito por toda a cidade de Brasília até chegar na academia da Polícia Federal. Nós desembarcamos na academia às 13h30. Já era 1h30 da tarde. Então, das 8 da manhã, cronologicamente, até 1h30 da tarde, nós ficamos presos dentro dos ônibus, sem saber o que estava acontecendo, sem voz de prisão, sem nenhum tipo de informação, sem auxílio nenhum, nada. Isso, querida isso chama prisão em flagrante. Se você não sabia porque você estava sendo preso em flagrante, aí é um problemão. Aí o problema é só seu. Na delegacia você ficou sabendo, né? O delegado te avisou, você assinou a nota de culpa e te avisou. Absolutamente nada. Uhum. E esse tempo você não conhece Brasília, mas você acredita que vocês ficaram rodando, né? Não que foi Sim, nós ficamos rodando, sim. Bom, e daí? É crime dar uma volta de ônibus? Não entendi. Horas. E nós chegamos a 1h30 na academia da Polícia Militar e fomos fazer a primeira refeição às 5 horas da tarde. Uhum. E quando que você foi informado que supostamente você estaria cometendo algum crime? Foi no dia 10, quando eu entrei para fazer o meu cadastro. Que aí eles, no meu interrogatório, ali no meu depoimento, né, foi me passado que eu estava sendo acusada de 11 crimes, e aí o delegado que tomou ali meu depoimento, ele listou esses 11 crimes para mim. Foi ali, naquele momento, que eu fiquei sabendo que eu estava sendo presa e quais as acusações. Pronto, antes tarde do que nunca. Doutor Rafael, tem alguma coisa que você queira perguntar? Caramba, tem 2 advogados e eles não sabem o que um quer perguntar e o que o outro quer perguntar na hora? Freestyle? Acho que não, já respondeu tudo. Tati, me diz uma coisa, tem alguma coisa que eu não te perguntei que você acha interessante lembrar? Vixe! Gente, isso aqui não é interrogatório antigo. Esse interrogatório é desse mês. Mesmo depois de tudo que a gente mostrou aqui já, o Kamikaze Defense continua. O Freestyle Defense continua. Vai, brilha, querida, tua vez agora. O que eu preciso frisar. Esse é o momento em que a ré faz um Freestyle Defense ali. Vai você, sozinha agora. Agora é a hora assim, agora o advogado sai de cena e quem brilha é a ré. Doutor Rafael, tem alguma coisa que você queira perguntar? Acho que não, já respondeu tudo. Tati, me diz uma coisa, tem alguma coisa que eu não te perguntei que você acha interessante lembrar? O que eu preciso frisar aqui para todos
é o fato de eu não estar na cidade de Brasília. Eu não estava lá, eu não participei de absolutamente nada. Eu cheguei na cidade de Brasília no domingo à noite. Querida, você não está sendo acusada. A Procuradoria-Geral da República imputou apenas 2 crimes à senhora. Imputou o crime de associação criminosa, artigo 288, caput, e também o artigo 286, parágrafo único. Não, associação criminosa eu acho que tem um adendo lá, né? Eu não lembro exatamente, depois eu tenho que até olhar. Mas é o artigo 288 e o parágrafo único do artigo 286. Lembrando que o parágrafo único do artigo 286, que a senhora está sendo acusada, quem sancionou essa lei foi Jair Messias Bolsonaro. E quem assina embaixo de Jair Messias Bolsonaro foram Damares Alves, Anderson Torres, Braga Neto e General Heleno. Essas pessoas é que assinaram essa lei pela qual aí a senhora responde o processo. E entrei nos ônibus na segunda-feira de manhã e simplesmente fui presa sem saber o que estava acontecendo. Até hoje. É porque a senhora não reconhece o próprio crime. Mas a senhora deveria perguntar para a sua advogada: do que estão me acusando? Se você entender do que se trata, você vai entender a acusação. Porque incitar crime, o que é? Você falar Forças Armadas, salve o Brasil, Forças Armadas, tire o Xandão de lá. Isso é crime. Simples assim. Hoje eu não entendo por que eu fui presa. Até hoje. Porque a senhora está sendo acusada de pedir para que as Forças Armadas interfiram nos outros 3 poderes. Isso também é crime. Isso é incitação de crime. É uma pena pequena, mas é crime. Porque eu simplesmente não estava na cidade de Brasília. Não importa. Você poderia ter cometido esse crime da sua casa. Se você escrever na internet assim: eu quero que as Forças Armadas tomem o poder. Crime. Pode ser até ter pela internet. Você pode até ter no Japão. É crime. Aqui no Brasil é crime. Tá certo. Encerramos, doutor, então? Isso mostra claramente que a ré não entendeu os crimes que imputaram a ela. Ela nem sabe. Na verdade, ela nem sabe que crime é. E isso é a advogada que tem que explicar. A doutora terminou? Uhum. Então, senhora Tatiane, agradeço. Bom dia, a senhora está dispensada. Tá bom? Encerramos o seu interrogatório. E vamos passar, então, para o interrogatório da Viviane. Então, gente, vou colocar aqui. Então, gente, deixa eu mostrar aqui para vocês agora. Agora deixa eu mostrar mais 2 documentos aqui para vocês. Rapidamente, aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Vou mostrar 2 documentos para vocês. Da Tatiana. Olha lá, vamos lá. Olha aqui, ó. Essa aqui é a denúncia, tá? Tá aqui, ó. Excelentíssimo senhor ministro relator, o Procurador-Geral da República vem à presença de Vossa Excelência em atenção à ata de audiência do dia 10 de Tatiana Silva foi denunciada pela prática das condutas penais de associação criminosa. Caput, é o caput mesmo, eu tava certo. É o 288 caput do Código Penal. E incitação ao crime, equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os poderes constitucionais. Né? Artigo 286, parágrafo único do Código Penal. Nos termos do artigo 69, né? Em razão de sua participação na qualidade de incitadora dos atos. É muito fácil de entender isso. Isso é muito fácil de entender. Ó, tem gente perguntando aqui, a Kátia ali perguntou, ela pegou quantos anos? Querida, ela ainda está respondendo, ela não foi condenada ainda. Isso que a gente mostrou aqui é o início do processo dela. Eu vou mostrar aqui outras partes do processo dela no decorrer do tempo, tá? Depois outros dias. Olha aqui, eu tô lendo aqui, ó. Após a apresentação de resposta liminar, a denúncia foi integralmente recebida, né? Pela corte. Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas, né? Aí tá aqui, ó lá. Aí olha o que a Procuradoria-Geral da República pede. Assim permanece a necessidade de análise do conteúdo dos arquivos, conversas, né? Para que possa definir a participação do acusado, se a participação do acusado se limita à incitação do crime de associação criminosa. Então é o seguinte, eles vão ver agora pelo celular se realmente ela só participou da incitação, tá? Então ele pediu aqui, ó, Paulo Gonet Branco pediu a análise do celular, tá? E aqui o despacho, né? O ministro Alexandre de Moraes, ó, ele pediu aqui, ó,
Diante do exposto, nos termos do artigo 21, Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, defiro o pedido de diligências formulado pela Procuradoria-Geral da República e determino: oficie-se a Polícia Federal e encaminhe aos autos, no prazo de 10 dias, os respectivos laudos e relatórios de análise de extração de dados do celular do referido termo de apreensão. Então, agora, vão pegar tudo que tinha no celular dela para ver o nível o nível que ela tinha de incitação e se foi só a incitação mesmo. É agora que a cobra vai fumar, né? Vamos ver o que tem no celular dela. Então, o que eu fiquei mais impressionado com esse interrogatório é que ela falou de uma maneira que ela nem entendeu as acusações que estão sendo imputadas a ela, né? Então, a gente ainda vai ter aí muita história para contar desse caso, tá bom, queridos? Então eu quero agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigado a todos vocês que ficaram aqui juntinhos comigo nessa volta aí, depois de 3 dias, né, sem fazer live. Quem não viu o que eu falei sobre esses dias, veja o começo da live, quem entrou depois, tá bom? Depois que eu parar a live aqui, vocês vejam o começo da live, tá? E eu peço desde já a ajuda de todos que puderem ajudar aqui no Pix, para que eu possa aí remunerar os advogados da parte criminal, tá? Que eu tô precisando. Então, quem puder ajudar, eu agradeço muito, tá bom? Que eu ainda tô remunerando os advogados, são 2 equipes de advogados. Eu não gosto de pedir, mas eu não tenho a quem recorrer, né? Eu vou ter que tirar dinheiro do meu bolso, minha família vai me ajudar um pouco, e eu vou precisar também da ajuda de quem puder me ajudar. Eu agradeço muito, muito, muito. Quero mandar aqui um beijo especial para toda a equipe da OMB Advogados, pro senhor Edson, tá? Pro Dr. Edson, pra doutora Gabriela Matos também, querida, muito obrigado. E também para toda a equipe do escritório do Dr. João Descenzi, que é um querido também, o Dr. Carlos, que é um querido, enfim, todo mundo que tá nessa luta comigo e deram um pouco de... tiveram, assim, cobraram valores menores e também me deram uma possibilidade de parcelamento dessas atuações deles na justiça. Então eu agradeço muito a todos vocês que têm ajudado aí no Pix. Toda ajuda é extremamente bem-vinda, tá bom, queridos? Porque a conta é alta e a gente nem tá remunerando os advogados da maneira que eles merecem realmente, porque estão trabalhando muito bem e me dando uma assessoria boa aí nesse assédio judicial, tá bom, queridos? Um grande beijo no coração de todos vocês. Eu quero mandar beijo para Maria Antonieta Barros Lopes, para Luísa Simas, para Glaucia Matos, para Marcelo Benites, muito obrigado. Fábio Reoli, queridão, Paulo Gado, é isso aí. O Mário Souza, querido, saudade de você, queridão, obrigado. A Magui Risse, a Natália Damas, o queridona, a Ale Rocha, Ângela Correia, Michele Ol, obrigado. O Álvaro Adolfo, obrigado. Giuseppe Martignoli, um queridão aqui da live. O professor Zaca Ismério de Lima, um grande beijo, Zaca, saudade de você, obrigado por tudo. O Tricordiano Sapiens, muito obrigado, querido. A Hag Risse, obrigado. Renata Lima, não sei se é assim que fala. Karen Surret, muito obrigado. A todos vocês que são assinantes do canal também, vocês são maravilhosos. A Nelise Terezinha, a Renata Serra, Angela Correia, o Bruno Santos, queridão, sempre ajuda muito aqui a live. Maria Emília, a Silvia Lomar, a Vilma Pasqualina, o Tiago, obrigado por ser assinante também, querido. A Mag Risse, Sem Anistia, o Álvaro, a Sebastiana Ferreira, a Maria Antonieta Barros Lopes. Amanhã tem, querido, eu vou tentar aumentar agora, tá bom? As lives diárias aí, eu vou tentar aumentar, tá bom, querido? Muito obrigado. A Mari Santos, a Vanilza Daga. Eu não sei se a Mari, eu quero agradecer inclusive a Mari, tá? Eu não sei se a Mari Santos é a mesma Mari que eu tô falando, mas eu conversei muito com a Mari por telefone. Eu quero agradecer as palavras, eu quero agradecer o apoio a Mari. Você é maravilhosa. É Mari de maravilhosa, né? Maravilhosa. Obrigado, viu, pela conversa, obrigado pelo papo. Isso me alivia muito o coração, saber que tem pessoas aí que estão me apoiando, que estão me dando uma força moral também, além da financeira. Muito obrigado, viu, queridos? A Maria Luísa Dutra, a Marlene Lima Santos, a Elisaura Bezerra, o Tiago, Brigadão, Débora Oliver, a Giza Matana Carvalho, a Vera Gláucia, a Neuza Maria. Gente, a Neuza Maria é uma das pessoas que mais me ajudaram. Neuza, um grande beijo no teu coração. Obrigado por tudo que você faz por mim, tá bom, querida? Você é simplesmente maravilhosa. Manda um beijo pro maridão, manda um beijo pros filhos. Obrigado a toda a sua família, querida. Obrigado, Neuza.